Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Galera Nota 1000. Eu sou o professor Horácio, professor de Geografia e Atualidades do Galera. E nós estamos indo aí então para a segunda aula do intensivo do Enem 2019. Esperamos que você preste atenção, acompanhe, consiga aí tirar as suas dúvidas, faça simulados, estamos enviando material de apoio, lista de exercícios com gabarito comentado para que vocês possam realmente entrar a fundo, né, nas questões, nos conceitos. Nós tivemos a primeira aula falando de cartografia, que é essa escrita dos mapas, essa ciência que representa em papel toda a superfície da Terra. E por que eu penso que é importante começar por cartografia? Todos os fenômenos da geografia, que estuda principalmente o espaço e a relação do homem com o espaço, os problemas ambientais, atividades econômicas, as populações, as sociedades, os países e tal, podem ser e são normalmente representados no mapa. Então, acredito que seja importante você entender primeiro a cartografia e como a cartografia funciona, para que a partir dessa segunda aula, que é Espaço Geográfico Mundial, você possa então compreender os fenômenos e como que o mundo se organiza política, econômica e socialmente, já tendo uma visão aí de cartografia, de mapa, sabendo ler aí as informações cartográficas, as legendas e tudo mais. Bom, aula de hoje, Espaço Geográfico Mundial. Tome nota, nós vamos falar dos 6 continentes emersos do nosso planeta, 29% da superfície da Terra composta por terras emersas. Nós definimos então 6 grandes porções de terra. A Ásia é o maior, a Oceania é o menor. Nós vamos falar um pouco de cada um desses 6 continentes. E é muito importante que você entenda que essa aula é uma aula de espaço geográfico mundial. Eu não vou entrar a fundo em questões econômicas, industriais, blocos econômicos ou conflitos. Eu vou falar sempre de forma mais geral, de uma forma mais dinâmica. As outras informações nós vamos pegando ao longo do curso, né? Falando só de blocos econômicos, falando só de conflitos atuais do mundo e assim por diante. E é importante que você complemente essa aula com leituras e informações aí que nós vamos disponibilizar para vocês e que você também pode buscar nas suas próprias fontes aí. Bom, primeiro slide aqui peço que você preste atenção, observe então esse slide. Nós vamos começar falando um pouco sobre algumas características gerais. Então nós temos, como está no mapa, 6 continentes. Então vamos falar aí América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. A Antártica, normalmente ela é relegada em alguns materiais. Ela não é colocada como continente, mas ela representa aí 9% da superfície da Terra, ou seja, é um continente coberto por gelo, uma camada aí de 5 quilômetros de gelo. 70% da água doce está presente na Antártida, então é muito importante a gente citar esse continente, vai ser estudado aqui nessa aula. É importante você entender que todos os continentes estavam juntos há aproximadamente 400 milhões de anos atrás. Então, ali no período Mesozoico, os continentes formavam um só grande bloco chamado Pangeia. É um termo de origem grega que significa toda a Terra. E a partir de 200 milhões de anos atrás, esses continentes começaram a se afastar, sendo empurrados e deslizando sobre o manto, sobre a astenosfera, que é a parte interna da Terra. Essas placas começaram a se deslocar no sentido leste-oeste, formando os continentes que nós estamos então estudando aqui, cada um desses 6 continentes. Professor, mas desde quando os continentes estão onde eles estão hoje? Há pelo menos 65 milhões de anos, que é o início do período Cenozoico. Estamos falando um pouco aí de tempo geológico, tempo profundo da Terra. Por volta de 65 milhões de anos, os continentes já estavam na posição aí, na configuração em que eles estão hoje. O que é importante você entender? O planeta tem 12.800 quilômetros de diâmetro equatorial. E nós temos um formato esférico, temos um formato aí de geóide, elipsoide, né? O que é importante entender? A Terra não tem uma crosta isenta de falhas, isenta de fraturas. Então, nós temos falhas que dividem pelo menos aí 14, 15, chegando até próximo de 20 placas tectônicas, litosféricas.
E nessas fendas, nessas falhas, nós temos magma sendo expelido pelas câmeras de magma no interior da Terra. Quando esse magma é expelido, ele expande o extrato oceânico, aumentando, expandindo então os relevos do fundo do oceano e muitas vezes até mesmo em áreas emersas com vulcões muito ativos que o mundo tem. Veja que os continentes estão em transformação. A Terra é um planeta dinâmico, é um planeta vivo, não vai ficar estático, não vai ficar parado. Portanto, os continentes vão continuar a se mover, novas formas de relevo e quem sabe até mesmo novos continentes poderão surgir, mas isso, claro, numa escala de milhões de anos, nós não estaremos vivos para ver isso. Nós vamos começar a fazer a regionalização. Observe esse slide falando um pouco sobre questões gerais. Qual é o continente com a maior população? É a Ásia. A Ásia abriga pouco mais de 59% da população mundial. A Europa é um continente velho, é um continente que tem aí uma baixa taxa de natalidade, pequeno número de filhos, e a população está envelhecendo. Em 2015, a população europeia só cresceu 0,1%. Significa que precisa de mão de obra imigrante, estrangeira, para atender a sua demanda de produção, industrial e assim por diante. Perceba que a Europa, por conta disso, tem até conflitos, porque apesar de precisar de mão de obra, a Europa tem em alguns países uma rígida política anti-imigração, xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, atentados, problemas com violência e assim por diante. Um pouquinho sobre a América. Vamos falar da América do Norte, Estados Unidos da América, a maior potência econômica do mundo. A maior potência econômica do mundo tem 325 milhões de habitantes aproximadamente, com 43 milhões de imigrantes. O país do mundo que recebe a maior quantidade de imigrantes por ano são os Estados Unidos da América. Vivem lá 43 milhões de imigrantes, sendo que só mexicanos são um pouco mais de 11 milhões de imigrantes. Só no ano passado entraram ao menos 140 mil mexicanos passando ali pela fronteira do México com os Estados Unidos. Veja que isso gera problemas. O atual presidente Donald Trump, ele é contra a entrada de imigrantes mexicanos, tem ali o projeto de construir o muro e todas essas questões que a gente acaba estudando em atualidades também. Outra coisa, as economias. Nós temos então a Ásia, as maiores jazidas de petróleo do mundo, ali no Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Quase 50% de todo o petróleo produzido no mundo sai da Ásia, sai da região do Oriente Médio. Nós temos a África, um continente com 33 milhões de quilômetros quadrados, que seria o terceiro maior continente emerso da Terra, importantes e riquíssimas jazidas de pedras preciosas, recursos minerais. Entretanto, a África é um continente pobre. Tem 54 países, dentro deles, mais de 30 países estão na lista dos mais pobres do mundo. Graves problemas socioeconômicos, doenças, malária, HIV, uma série de problemas aí no continente africano. Nós temos também bolsões de pobreza na região ali do sul da Ásia, Ásia Central, América Latina. Nós temos países com elevado grau de pobreza, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, com menos de 1,90 dólares por dia, que é um parâmetro que a ONU usa, então, para classificar quem vive em condições de pobreza ou abaixo de condições de pobreza. Vejam que não é só na África que as desigualdades sociais, os problemas socioeconômicos existem. Falando um pouco sobre as riquezas. Aonde são as regiões do mundo mais ricas? América do Norte, pegando especificamente o Canadá e os Estados Unidos, e a Europa Ocidental. Toda a Europa Ocidental tem indicadores socioeconômicos muito elevados, são parques industriais muito desenvolvidos, e nós temos como exceções aí dentro da Ásia, nós temos o Japão, que é a terceira maior economia do mundo, né? Nós temos hoje Taiwan, nós temos a Coreia do Sul, nós temos os tigres asiáticos que não são tão desenvolvidos, mas que têm apresentado elevado crescimento nos últimos 20, 30 anos. Mas em especial na Ásia a gente pode citar Japão, Taiwan, Coreia do Sul e, sem dúvida nenhuma, a China, que apesar de ter vários problemas socioeconômicos, é hoje a segunda maior economia do mundo e o maior exportador mundial. Bom,
Vamos parar de falar de textos, de análises textuais, vamos começar a fazer uma análise de gráficos. Então, observe agora os gráficos que eu trouxe para vocês. Esses gráficos estão falando da população. Então, veja o continente com a maior população. 59% da população do mundo está na Ásia. Veja que é bem discrepante. Só na China e na Índia tem aí quase 3 bilhões de pessoas dos 4,1 bilhões de habitantes da Ásia. Veja que a maioria, então, fica entre a Índia e a China, e com países elevadíssimos como Indonésia, Japão, Bangladesh, com população, Paquistão, com populações enormes, porém, quando comparados com a Índia e com a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes cada um, aí realmente você percebe a força que tem a China, a força que tem a Índia em termos de densidade demográfica. O outro gráfico aí no meio, densidade. O que é densidade, professor? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então eu vou pegar o total de habitantes de cada continente e vou dividir pelo tamanho do território de cada continente. Então vamos supor que você está no Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Qual é o tamanho do Brasil? Um pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Como que eu calculo a densidade demográfica do Brasil? Eu vou dividir 210 milhões de habitantes por 8 milhões e meio de quilômetros do território. Vai dar um total aí de 24,5, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Perceba que isso é uma média. Eu tenho áreas mais povoadas, mais ocupadas e áreas mais rarefeitas, onde eu não tenho muita população. Exemplo, montanhas, desertos, geleiras, regiões não desenvolvidas, coisas desse tipo. Eu vou ter pouquíssimas pessoas vivendo nessas áreas. Em geral, na China, na Índia, a maioria da população vive nas cidades ou próximas dos recursos naturais. Rios, mares, áreas de cultivo e assim por diante. Regiões desérticas, regiões de montanha, nós chamamos de áreas anecúmenas, ou seja, áreas onde é difícil e não atrai, então, a concentração populacional. O terceiro gráfico aí, população urbana. Então vamos ver aí na escala de continentes qual continente é mais urbanizado, né? Então perceba que a América é a mais urbanizada, a América do Norte, no caso, com mais de 80% da sua região urbanizada. Então as pessoas estão vivendo em cidades, deixando a zona rural e indo para as zonas urbanas. E eu tenho embaixo dois mapas aí mostrando então o círculo polar antártico e o círculo polar ártico, mostrando a Antártida e mostrando o Ártico, né? E estou fazendo uma provocação. Observe lá o mapa do Ártico. É o mapa da ONU. E por que o mapa da ONU, professor? Porque o mapa da ONU é justamente o hemisfério norte visto por cima. Na aula de cartografia eu disse que mapas têm uma conotação de poder, tem uma conotação política. O mapa da ONU possivelmente tem. Eles querem dizer que o mundo visto por cima do hemisfério norte, possivelmente se referindo às potências ocidentais que são membros do Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China, pegando aí a França. Então vejam que as grandes potências do mundo fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. E o mapa da ONU é o hemisfério norte visto por cima. Deixo aí então uma provocação, uma análise em relação ao Ártico, ao mapa da ONU. Mais uma rodada aqui de gráficos. Agora, gráficos aí em estilo de pizza, né, de disco. Observe então, com muita atenção esses gráficos. O primeiro está falando sobre população. Vejam que a Ásia tem quase 60% da população mundial, vindo aí depois a América, vindo aí depois a África, a Europa e por fim a Oceania. E o outro é um gráfico que mostra o PIB, né, o Produto Interno Bruto. Veja que a América e a Ásia, junto com a Europa, têm os maiores PIBs. Lembrando que a Ásia, devido à sua enorme população, obviamente sempre vai ter um grande PIB. Até porque, quanto mais pessoas, maior o consumo, maior a produção, maior a circulação de mercadorias e assim por diante. E lembrando que a China é o país que mais cresce, que mais se industrializa e é o maior exportador mundial. Portanto, China, Japão, essas grandes economias asiáticas empurram o PIB da Ásia para se tornar aí entre os maiores PIBs do mundo. Veja que a Europa, com a sua força, aí, a União Europeia, né? Grande mercado consumidor e produtor, e óbvio a América liderada sem dúvida nenhuma pelos Estados Unidos, seguido pelo Canadá,
com um enorme PIB também. Os Estados Unidos sozinho representam mais de 20% do PIB mundial, a maior potência econômica do mundo, com mais de 17 trilhões de dólares de PIB anual. O último gráfico está falando sobre o PIB por pessoa, ou seja, quanto uma pessoa ganha em média ao longo de um ano em cada continente. Veja que a Oceania é um continente desenvolvido. Lembrando, não é toda a Oceania, Nova Zelândia e Austrália. As ilhas da Oceania em geral são de economia agrícola primária, são regiões pobres ou em desenvolvimento. Depois da Oceania, com mais de 40 mil dólares por pessoa por ano, você vai ter ali a Europa com 25 mil, a América com 25 mil e mesmo a Ásia sendo uma grande potência populacional, territorial e hoje econômica, a Ásia amarga um baixo indicador de PIB per capita, ou seja, PIB por pessoa. Você tem ali 5 mil dólares por pessoa em média para a população da Ásia. Significa que o trabalhador, o cidadão comum da Ásia, recebe pouco, ganha mal, trabalha muito e ganha pouco. As classes médias asiáticas ainda não têm um poder de compra tão elevado. Imagina se na China ou na Índia os trabalhadores comuns passam a ganhar bem, passam a ganhar um salário maior. Vai ser realmente um grande incremento para o consumo interno, para os mercados internos dessa região, que vão passar a comprar muito mais produtos, a consumir muito mais alimentos. Isso vai impactar a economia do mundo todo. O Brasil exporta carne, o Brasil exporta soja para essas regiões. Então, uma vez que essas populações começarem a melhorar o seu PIB per capita, isso impacta totalmente na economia mundial. Bom, fazer um balanço com vocês aqui. Veja que a América do Norte tem uma população muito inferior à Ásia. Entretanto, o PIB é 1%, o PIB per capita é 1% maior do que o PIB per capita ali, do que o PIB geral, PIB anual, PIB do país mesmo, da Ásia. A América do Norte tem um alto valor agregado nos seus produtos e as condições de vida são realmente melhores para a maioria da população, comparando então com a Ásia. Vamos continuar aqui. Nós vamos falar agora um pouquinho então sobre o continente africano. Vamos fazer uma regionalização, falar um pouco sobre as características da África. A África é o terceiro continente em tamanho, pouco mais de 33 milhões de quilômetros quadrados, é o berço, né, das mais antigas evidências da espécie humana. Então tudo indica que os primeiros homens, Homo sapiens sapiens, né, tenham caminhado pela Tanzânia, pelo Quênia, é um berço do homem, né, um berço da civilização humana. Nós temos ali também uma terra historicamente pilhada, roubada, arrasada por potências europeias. A África foi área de ocupação dos árabes na Idade Média, foi área de ocupação dos europeus durante a expansão marítima, e ao longo de pelo menos 400 anos, a África teve pelo menos 11 milhões de negros, de africanos capturados como escravos, comercializados como escravos. Tudo isso contribuiu para destruir muito das formas de organização políticas, econômicas do continente africano. Então o continente africano não é um continente pobre, é um continente empobrecido. Significa que o continente africano foi por diversos períodos pilhado, roubado, sequestrado, saqueado por outros países e, portanto, apresenta hoje graves problemas de ordem socioeconômica. Questões importantes. Quando que a África vai fazer ali a sua emancipação política? Ou seja, vai deixar de ser colônia, vai deixar de ser um território dominado por países europeus, vai passar a ser um país independente, uma região independente, ao longo do século XX, em especial após o término da Segunda Guerra Mundial. Então surgem ali as emancipações, as guerras de independência, os processos de emancipação do continente africano, que em geral não vão conseguir resolver os graves problemas da África. Por quê, professor? Porque as elites e os grupos políticos militares que fizeram a independência continuam muito ligados às antigas metrópoles, continuam fornecendo matéria-prima a um preço muito barato para os países europeus. Em geral, não houve desenvolvimento de indústria, né, na maioria das regiões africanas. A população, a maioria esmagadora, vive sem nenhum tipo de controle sobre os recursos econômicos, e isso faz com que a África tenha realmente graves problemas, principalmente ao sul do deserto do Saara,
que é a região que a gente chama de África Subsaariana ou África Negra, com 33 dos 50 países mais pobres do mundo. Importante você entender a participação muito complicada da África na economia mundial, apenas 3%, apenas 3,1% do PIB mundial. A África subsaariana conta com 41% da população vivendo abaixo dos índices de pobreza, ou seja, com menos de 1,90 dólares por dia. Uma população castigada pela fome, pelas doenças e vários problemas relacionados à seca também, regiões onde os recursos hídricos são limitados, há um intenso processo de desertificação. Vamos falar um pouco sobre a distribuição física do continente africano. O continente africano tem a maior área de desertos da Terra. Para você ter uma dimensão, só o deserto do Saara ocupa aproximadamente 1/3 do território da África. E é um deserto que continua a se expandir. Então, essas áreas desérticas elas vão aumentando ao longo dos anos, com agora o agravamento do aquecimento global, os problemas ambientais atuais, isso se acentua. E também você precisa levar em consideração que como a África não tem indústria, ou tem pouquíssimas indústrias, e normalmente são ligadas a atividades mineradoras e tal, a África remove muita cobertura vegetal como atividade extrativista. Então, muitas florestas, muitas áreas naturais da África já foram e estão sendo agravadas por extrativismo vegetal e mineral. Isso faz com que os problemas ambientais sejam mais agudos ainda na África do que em outros continentes. Nós temos também, falando um pouco sobre o relevo. O relevo da África, nós podemos dizer que é caracterizado predominantemente por tabuleiros, que são reconhecidamente planaltos. Então, o que predomina no relevo da África? Planaltos. Nós temos importantes bacias hidrográficas como Nilo, como Níger, como Congo, que são bacias hidrográficas que vão fomentar o desenvolvimento agrícola e econômico de várias regiões, mas vou dar uma atenção aqui para a bacia do Rio Nilo, que corta aí mais de 9 países que dependem diretamente da produção de cereais, produção agrícola, graças a esse enorme rio que é a bacia hidrográfica do Rio Nilo. Falando um pouco sobre o clima e já falando sobre a vegetação, sobre a cobertura vegetal da África. A África é um continente que está ali cortado ao meio pela linha do Equador e os trópicos ficam ali nas pontas norte e sul do continente africano. O que é importante você entender? O clima da África em geral é um clima bem elevado, tem uma temperatura muito elevada, é um clima predominantemente tropical, quente, tórrido. Quando você está próximo da linha do Equador, você tem ali um clima equatorial, quente, úmido, florestas latifoliadas, densas, com variadas espécies, de grande porte, árvores altas. A vegetação, a cobertura vegetal, ela acompanha a latitude, ela acompanha o clima. À medida em que você vai se afastando da linha do Equador, essas florestas latifoliadas vão se tornando esparçadas e vão se transformando em savanas, que seria o equivalente a cerrado no Brasil. E aí de savanas eu tenho estepes, pradarias, até que no extremo norte da África e no extremo sul da África eu tenho climas e vegetações de Mediterrâneo, ou seja, próximas do oceano, com clima alternando com bastante calor no verão e invernos amenos, né, e chuvosos em geral, que são típicos de climas mediterrâneos. Veja que a África tem então um clima e uma cobertura vegetal que acompanha as suas latitudes. Vai se afastando do Equador, vai deixando de ter florestas densas e passando a ter florestas tropicais até se tornarem desertos como o deserto do Saara e assim por diante. Bom, população. 1,2 bilhões de pessoas em 2016. Nós temos então os maiores centros urbanos no Cairo, no Egito, a cidade de Lagos, na Nigéria, Joanesburgo, na África do Sul. Esses são os maiores centros urbanos. Importante você entender que a China tem feito um investimento muito grande em alguns países que têm recursos naturais, recursos minerais e naturais no continente africano. A China é um grande investidor em várias áreas do mundo e na África não seria diferente, porque a África tem bastante recurso natural. Esses centros urbanos estão se expandindo e há um crescimento lento e que não é distribuído para a população, mas a África tem sim condição de, em algumas décadas talvez, se tornar um continente menos problemático em termos socioeconômicos do que hoje é a realidade da África.
Outra questão importante, economia. É uma economia pobre, é uma economia basicamente primária, setor extrativista, seja na agricultura, seja no extrativismo mineral, extração de petróleo, extração de minério. Nós temos regiões da África com trabalho análogo à escravidão, produtores de café, produtores de cacau, produtores de algodão, trabalham por $1, $2 por dia, trabalham descalços, sem equipamentos de EPI. É muito fácil você jogar no Google aí e investigar que as condições de trabalho na África são bastante penosas e tem realmente a maioria da população está empregada em atividades primárias, agricultura, extrativismo e muito espaço, infelizmente, para desrespeito aos direitos humanos, trabalhos análogos à escravidão. Qual é a região da África que tem ali algum parque industrial mais desenvolvido? A África do Sul, e ainda assim ligado ao setor de extração de minerais. Eles têm muito ouro, muitos recursos que são industrializados e depois repassados para outros países do mundo. Importante você observar esse mapa aqui para a gente parar de falar de África e avançar para outros territórios. Como que eu divido a África? Observe aí então, África setentrional ou norte e África subsaariana. Abaixo do quê? Do Saara. A África setentrional ou África norte nós podemos chamar de África branca, que é uma África que foi ao longo de muitos séculos ocupada por árabes, que em geral têm uma pele mais clara. E essas regiões são regiões de países com população mais branca, de pele mais branca e, em geral, islâmicas, muçulmanas. Quando você está ao sul do Saara, você então entra naquilo que nós chamamos de África Negra, ou seja, uma população realmente muito mais característica do continente africano. Então, pessoas de pele negra, países com uma diversidade cultural, religiosa, étnica muito grande, problemas relacionados à seca, problemas relacionados a conflitos étnicos, religiosos, derivados aí dos séculos de ocupação da Europa que devastaram o continente africano. Nós temos 54 países na África, dos quais pelo menos 43 são ditaduras, ou seja, não respeitam a população. E nós temos pelo menos umas 10, 15 guerras acontecendo de forma interna no continente africano agora. Essa parte, então, fica conhecida como África Negra. É importante você fazer essa divisão para o seu vestibular. Falar um pouquinho da América. Então, tome nota aí. A América é o segundo maior continente da Terra, só perde para a Ásia. Tem um pouco mais aí de 42 milhões de quilômetros quadrados. E como que a gente caracteriza de uma forma geral o continente americano? O continente americano tem terras em todas as latitudes, então você tem desde o Ártico, da Groenlândia, do Estreito de Bering, até a Antártida, até o Estreito de Magalhães, lá no sul, no extremo sul da Argentina, você tem terras em todas essas áreas. Portanto, o continente americano é cortado por vários climas, por várias características de clima e de vegetação. Eu tenho desde vegetações polares, como a tundra, até florestas latifoliadas, como a floresta amazônica, na região equatorial. Perceba a riqueza, realmente, de diversidade climática, vegetacional e assim por diante do continente americano. Como que eu regionalizo rapidamente a América? A América é dividida em 3 porções de terra. 2 grandes porções, formando a América do Norte e a América do Sul. E no meio eu tenho uma porção muito menor, que a gente chama então de América Central, que é uma espécie de istmo, é uma espécie de passagem da América do Norte para a América do Sul. A América Central tem uma região muito reduzida. Enquanto a América do Sul tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a América do Norte tem mais de 23 milhões de quilômetros quadrados, a América Central tem pouco mais de 700 mil quilômetros quadrados. Então veja que a América Central é uma região menor que acaba servindo de ponte da América do Norte para a América do Sul. Então nós dividimos dessa forma: América do Norte, América Central e América do Sul. Lembrando, América Central istmica, continental, ligada ao continente, uma faixa estreita de terra, e América insular, América Central, desculpa, insular, que seriam o quê? As ilhas da América Central, o Caribe, Cuba, Porto Rico, e Haiti e assim por diante. São ilhas, então, que estão ali localizadas naquilo que a gente chama de Mar do Caribe. Importante fazer essa divisão. Outra divisão importante, nós temos cadeias de montanhas cortando a América tanto do norte até o extremo sul na porção oeste da América. Então toda vez, eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês, toda vez que você estiver olhando para o mapa da América, você vai ver que desde o Estreito de Bering até o Estreito de Magalhães, você vai ter
cordilheiras, cadeias de montanha, indo em toda a porção oeste. E à medida em que você se afasta de oeste e vai para o centro, começam a se formar planícies, planaltos, depressões, outras formas de relevo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as divisões culturais e econômicas. A América anglo-saxônica é a América do Norte, em especial Canadá e Estados Unidos. E a América Latina pega do México até o extremo sul da Argentina. Qual é a grande diferença, né? A América anglo-saxônica foram países colonizados pela Inglaterra, tem língua inglesa, e a América Latina são países predominantemente colonizados pela Espanha e, no caso do Brasil, por Portugal. Veja que se fala espanhol e português, então, na América Latina, com algumas exceções do francês, do inglês e alguns outros territórios que são áreas de ocupação de outros países europeus, como Holanda, França, Inglaterra e assim por diante. O que é importante saber já, a América anglo-saxônica é a mais rica, a porção mais rica da América. Então, indicadores socioeconômicos elevados, alto grau de industrialização, tecnologia. Já a América Latina apresenta graves, agudos problemas socioeconômicos. Muitas pessoas pobres e assim por diante, violência, narcotráfico, organizações criminosas e esses problemas que, em geral, ocorrem em regiões mais pobres e desorganizadas em termos políticos. Bom, falando um pouco da América Central, 748 mil quilômetros quadrados, nós temos então continente e ilhas, nós temos um relevo montanhoso, a América Central tem relevo montanhoso, tem vulcões ativos e tem terremoto constantemente lá. Nós tivemos um terremoto no Haiti, que devastou o Haiti em 2010, o Brasil foi um dos países que mais ajudou ali o Haiti. E nós temos na América Central insular, furacões. Então, o Mar do Caribe é um berçário de grandes furacões, ventos de 300 km por hora, com muita chuva. Todos os anos a gente acompanha aí a ocorrência de furacões nessa região. Veja que a América Central é uma região frágil. Tem uma economia predominantemente agrária, é uma economia muito voltada a produtos tropicais, frutas, agricultura, extração de minérios, recursos naturais. Então, nós temos na América Central ali uma economia muito frágil. Importante lembrar, o único país socialista da América fica na América Central, Cuba. A ilha de Cuba é um país de regime político e econômico socialista desde 1959, quando Fidel Castro tomou o poder. Até hoje, o regime cubano é um regime socialista, é uma ditadura de partido único socialista. Importante, isso incomoda os Estados Unidos, inclusive, foi grande motivo de tensões no mundo durante a Guerra Fria. Importante você analisar essa questão. Continuando aqui, a população, 89 milhões de pessoas, uma mistura aí de europeus colonizadores, com indígenas, com negros africanos. A população trabalha basicamente na agricultura. Essa região é uma região de turismo intenso. Então, Caribe, essas ilhas, essas praias são muito visitadas anualmente. O turismo junto com a agricultura são aí as principais atividades econômicas da América Central. Indo para a América do Norte. A América do Norte tem 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Canadá e Estados Unidos, países desenvolvidos. O México, país subdesenvolvido. Então, Canadá e Estados Unidos são altamente industrializados. Essa industrialização ela não é completa no México. O México tem indústrias, em geral, multinacionais americanas. O México não tem uma indústria genuinamente mexicana, mas participa da economia dos Estados Unidos através das indústrias maquiladoras, que são indústrias americanas que produzem no solo mexicano, poluem, utilizam matéria-prima, utilizam mão de obra barata e depois vendem para o mundo todo, garantindo aí um custo de produção muito menor, utilizando o território mexicano para sua produção. Veja que o México é industrializado, porém muito dependente das indústrias, né, multinacionais dos Estados Unidos. Continuando essa relação, eu acho que é importante você entender um pouco sobre o relevo da América do Norte. A oeste nós temos as montanhas rochosas, nós temos ali cordilheiras de montanhas. A leste nós temos a importante bacia hidrográfica de Mississippi, Missouri, que deu sustentação para a formação territorial e econômica tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. São, em geral, rios navegáveis que levaram os colonos ingleses, irlandeses a ocupar todo esse território, formando aí os países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo, que são, então, Canadá e Estados Unidos. A agricultura desses países altamente mecanizada,
uma agricultura baseada em médias propriedades e muitas cooperativas. Então, ao contrário do Brasil, por exemplo, que é uma concentração fundiária, esses países trabalham muito em conjunto, em cooperativa, e é muito mecanizada, é muito tecnológica a agricultura. São grandes produtores de milho, de soja, de laranja, ainda que os furacões tenham devastado aí algumas áreas produtoras de laranja, histórico, né, produção de laranja nos Estados Unidos principalmente, e nem se fala a questão industrial na região Nordeste, as indústrias tradicionais, pega aí a região Oeste, o Vale do Silício, as grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Google, Amazon, enfim, uma grande potência tecnológica nessas duas nações. Continuando, vou falar um pouquinho com vocês sobre o clima. Então nós temos no extremo norte, na região setentrional da América do Norte, um clima frio, né? Um clima que é quase polar, com temperaturas muito baixas, florestas de coníferas, e à medida em que eu vou descendo entre o centro e a porção leste, eu tenho aí florestas temperadas, né? No meio da América do Norte eu tenho um clima mais temperado, também com florestas temperadas, com espécies mais parecidas, né? Pouca diversidade, entretanto, importantes florestas nessas regiões. Caminhando pro sul dessa região, você pode ter desertos, como no sudoeste dos Estados Unidos, que você tem áreas de deserto. Caminhar um pouquinho aqui para a América do Sul. Falar um pouquinho sobre a América do Sul. Importante vocês entenderem, a América do Sul tem vastos recursos naturais, tem graves problemas sociais, o Brasil é uma potência regional, é a maior economia, porém, os melhores IDHs estão no Chile, na Argentina e no Uruguai. Então, o Brasil, grande potência, mas tem países com indicadores socioeconômicos melhores que o Brasil, como Chile, Argentina e Uruguai. Falando um pouco sobre a distribuição da América do Sul. A América do Sul tem 17,8 milhões de quilômetros quadrados. Esse território, ele é cortado a oeste pela Cordilheira dos Andes. Então você tem um dobramento moderno, como já tinha falado, na Cordilheira dos Andes. Caminhando, nós temos o pico mais alto da América, que é o Pico Aconcagua, que tem 6.000, quase 7.000 metros de altitude, quase 7 quilômetros de altura, que é o ponto mais alto do continente americano, que fica nos Andes argentinos. O que é importante notar? A nossa região, ela tem então, depois da Cordilheira dos Andes, planícies que formam importantes bacias hidrográficas. Nós temos a bacia do Orinoco, do Amazonas e do Prata. E nós temos na região norte da América do Sul a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, uma floresta latifoliada, com biodiversidade, é uma região extremamente quente e úmida, 60% dela é do Brasil, os outros 40% divididos por outros países vizinhos da América do Sul. Outra questão importante, nós vamos falar sobre o deserto. Nós temos o deserto do Atacama, então indo mais para o sul aí, nós temos uma região influenciada por massas de ar fria e seca, também influenciadas pelo relevo andino, que impede a entrada de umidade, formando o deserto do Atacama. Temos algumas regiões subtropicais, como o sul do Brasil, pegando também a Argentina, o Uruguai, com clima temperado, com pradarias, com campos, né? Planaltos cobertos por gramíneas. Essa é basicamente a característica climática e de cobertura vegetal da América do Sul. Falando um pouco da economia, né? Centrada na produção agrícola e em bens de consumo. Nós temos no Brasil e na Argentina os principais parques industriais. O Brasil representa a terceira parte aí de um total de produção industrial da América do Sul, ou seja, o país que mais produz, o mais diversificado parque industrial da América do Sul está no Brasil, ainda que o Brasil esteja nos últimos 20 anos se desindustrializando. O Brasil tem perdido realmente força industrial e tem voltado a depender muito do agronegócio, né, das atividades de mineração e assim por diante. Bom, a questão importante é você também entender que nós temos basicamente uma economia voltada a produtos agrícolas, commodities, junto com produtos minerais, produtos de minérios, de ferro, alumínio e assim por diante. Bom, falando sobre a população da América do Sul é predominantemente uma mistura entre colonos europeus, principalmente espanhóis, seguidos por portugueses no Brasil, outros imigrantes que foram vindo aí em períodos do século XIX, início do século XX, e indígenas e
africanos que vieram como escravos para cá, misturando então essas culturas, formam basicamente aí as diversidades populacionais da América do Sul, predominantemente cristãs, católicas, protestantes, né, especialmente católicas, que são as religiões que foram trazidas pelos europeus que vieram para cá séculos atrás. Falando um pouco sobre mais um continente, vou entrar aqui na Antártica, falando um pouquinho sobre a Antártica para vocês. Nós temos uma região aí coberta basicamente por gelo, uma camada de 5 quilômetros de espessura. Nós temos um dos maiores lagos do mundo, que é o Lago Vostok, mas ele está congelado. Ele tem mais ou menos 10 mil quilômetros quadrados de extensão, porém totalmente congelado. A Antártica abriga aproximadamente 70% de toda a água doce do mundo em estado sólido, então congelada. É uma região que tem atividades de pesca, tem atividades de pesquisa científica. Foi feito um protocolo chamado Protocolo de Madrid em 91, colocado em prática em 98, que proíbe por 50 anos a utilização, o trabalho com qualquer recurso econômico da Antártida. Mas existem alguns países que lutam para ter territórios nessa região. Argentina, Noruega, Inglaterra, alguns países reivindicam terras nessas áreas. O Brasil tem uma base de estudos científicos nessa região. Ter uma base científica na Antártica é possível, você consegue através da ONU fazer essa negociação, enviar cientistas, fazer expedições, coisas desse tipo. Uma coisa interessante, em cima da Antártica tem o buraco da camada de ozônio, que fica a 30 quilômetros de altura na atmosfera, e é possível ver com imagens da NASA o buraco da camada de ozônio. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a Antártica, ela controla o nível do mar. Ela congela muitas quantidades enormes aí de metros cúbicos de água do mar que ficam congeladas na região da Antártida. Com o aumento do buraco na camada de ozônio, pode haver então uma redução dessa proteção, pode fazer com que haja um desequilíbrio climático, ambiental nessa área, nessa região. Questões importantes, o clima é extremamente frio, né? No verão faz 0 graus, no inverno pode chegar a menos 80 graus. Então, temperatura muito baixa o ano todo. Essas regiões basicamente congelam as águas próximas dos 3 oceanos que banham, que é o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, que encostam então em toda essa região que nós chamamos de Antártica. Importante vocês entenderem isso. Mostro para vocês aqui, observem um pouquinho os mapas que eu trouxe. Ao lado aí o mapa da América, o mapa físico, veja as cordilheiras, a porção oeste, indo aí para planaltos e planícies, na porção central e leste. Em cima nós temos um mapa de IDH, vejam os IDHs do mundo, mas olhem especificamente para o continente americano. E o último aí é um mapa da Antártida, né? Nós falamos um pouquinho sobre esse território, então nós temos o mapa dele aí representando. Falar um pouco agora sobre o maior continente do mundo, a Ásia. A Ásia é o maior e mais populoso continente. 44 milhões de quilômetros quadrados, 4,1 bilhões de habitantes. É o maior formigueiro humano da Terra. Nós temos uma importante, talvez a mais importante em termos de tamanho, cordilheira de montanhas do mundo, Himalaia, formando os lugares mais altos, como o Monte Everest, com mais de 8.500 metros de altura, chegando a quase 9 quilômetros de altura. A região mais alta da Terra fica então no Everest, aí na Cordilheira do Himalaia, que faz fronteira ali com o Nepal, com a China, né? E nós temos o Nepal também, com uma outra importante cordilheira, com áreas de intensa atividade sísmica, vários terremotos acontecendo nessa região, e os pontos mais altos, local de aventura aí para quem gosta de escalada e alpinismo, né, e atividades turísticas nesse modelo mais de aventura. Vamos regionalizar então um pouco da Ásia. A Ásia faz fronteira com a Europa. Então a placa europeia junto com a placa asiática chama-se Eurásia. E aonde é o limite entre a Ásia e a Europa? Nos montes Urais. O rio Ural pegando o Mar Cáspio, o Mar Negro, pegando 2 países da Europa, Rússia e Turquia, que fazem limite com a Ásia. Nós temos então a divisão, o limite entre a Ásia e o início do continente europeu e vice-versa, porque nós vamos falar da Europa também. Continuando aqui,
Nós vamos falar um pouco sobre as maiores concentrações humanas, que ficam possivelmente nas cidades chinesas, mas Tóquio é a cidade mais populosa da Ásia. Tóquio tem mais de 30 milhões de habitantes vivendo lá, então realmente é um grande formigueiro humano, os espaços são pequenos, são curtos, e a população paga caro lá para ter acesso a moradias maiores, é bastante difícil você ter acesso a esse tipo de moradia. Bom, dando sequência aqui, nós temos 50% do petróleo mundial saído aí da região do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, já tinha falado no início da aula. Nós temos também a Rússia, que 60% dela está na Ásia, 25% do gás natural. Nós temos importantes regiões de indústria na China, no Japão, na Coreia do Sul, muita tecnologia. É uma região bastante desenvolvida. E eu trouxe nesse slide, observem aí, que a Ásia ela é berço das mais antigas civilizações e religiões do mundo. Mesopotâmia, você tem aí a Índia, a China, são antiguíssimas civilizações, e você tem uma foto dos meninos aí que são uma família de nômades na Mongólia. Veja que até hoje eles abrigam modos de vida que são muito antigos, são milenares, modos de vida como pessoas que não têm moradia fixa, aí os nômades da Mongólia. E nós temos também um gráfico em disco mostrando as porcentagens da população nessa região. A Ásia tem alguns problemas que têm agravado o território nas últimas décadas, nos últimos anos, que são os conflitos como a Guerra da Síria, que começou em 2011. Nós temos as disputas territoriais entre Israel e Palestina. Nós temos também uma disputa pela Caxemira entre o Paquistão e a Índia. Caxemira é uma região ao norte da Índia. E tudo isso gera a fuga de imigrantes. Sírios já são quase 5 milhões de refugiados, palestinos 5 milhões de refugiados, no Paquistão, na Caxemira tem, em Mianmar está tendo um problema agora com a etnia Rohingya, que são muçulmanos de Mianmar que estão sendo obrigados a fugir. Então são 650 mil muçulmanos que já fugiram para Bangladesh. Veja que tudo isso acaba esbarrando num detalhe final, que é o fundamentalismo islâmico, que deu origem a grupos terroristas como o Estado Islâmico. Então veja que a Ásia é um continente gigante, mas que também tem aí alguns problemas para resolver ao longo do século XXI. Continuando, falando sobre a distribuição, então 45 milhões de quilômetros quadrados, fronteira com a Europa, nós temos o relevo, o Monte Everest, né? E a média de altitude da Ásia, 960 metros. É a maior média de altitude do mundo. Então, se você comparar todos os relevos da Ásia, a média, 960 metros acima do nível do mar. É considerado, então, a maior média de relevo da Terra. Por conta das grandes cordilheiras, como já citei aqui, em especial o Himalaia. Outras informações importantes. Os climas são basicamente variados. Nós temos climas desde o polar, na Sibéria, na região setentrional da Rússia, Mongólia, até um clima equatorial no Sudeste Asiático. Então você vai acompanhando as faixas latitudinais, nós temos climas frios, polares, temperados, tropicais, equatoriais. Esses climas são, no sul da Ásia, muito influenciados pelo regime de monções. Professor, já ouvi falar o que é isso, mas não lembro. Regime de monções. Quando é verão na Ásia, né, no hemisfério norte, em especial na Ásia, o vento sopra do Oceano Índico para o continente asiático. Isso dá origem a chuvas extremamente fortes, regime de chuvas torrenciais, que abastecem toda essa região, irrigando a agricultura, fazendo com que a Ásia seja a maior produtora mundial de arroz, produza 45% de todos os cereais do mundo. Então, arrasa os países, traz destruição e mortes, mas também contribui para a importante produção agrícola que é feita no continente asiático. A população, maior população do mundo, 4,4 bilhões de habitantes em 2016. Nós temos 60% dela vivendo na Índia e na China. Nós temos uma diversidade étnica enorme, né? Você tem desde o muçulmano ao cristão, você tem o shintoísta, o hindu, né? A Índia, religião hindu. A China é um país comunista que proíbe religiões. Vários países têm religião budista. Então, enfim, é bastante variada aí a diversidade cultural. Nós temos também o problema da pobreza. Vários países, principalmente no sul e no centro da Ásia, têm realmente
problemas de indicadores socioeconômicos. Em países como Índia, Paquistão e Bangladesh, 15% da população, e 15% de muita gente, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas, 15% vivem abaixo da linha de pobreza. Lembrando que na Índia tem a divisão de castas, onde as castas superiores têm privilégios e as castas inferiores não têm privilégios, ficam com os piores empregos, piores salários, não têm acesso a sistemas de educação. Fica até a dica aí de filme, né? Quem Quer Ser um Milionário, que mostra um pouco da realidade da Índia e do hinduísmo na Índia nos dias atuais. Falando um pouco sobre a China. A China tem abertura econômica, ou seja, abriu a economia para os Estados Unidos, para a União Europeia, para o Japão, na década de 80 para cá, com a morte do antigo Mao Tse-tung, que foi o líder da Revolução Chinesa, que implantou o socialismo na China e tornou a China uma ditadura de partido único. De 80 para cá, com a morte dele, o líder Deng Xiaoping abriu a economia chinesa para investimentos estrangeiros. E de lá para cá, a China cresce 10% ao ano há pelo menos 25 anos. Nos últimos anos, a China deu uma patinada, cresceu 7%, 6,5%, que é muita coisa. Mas a China é o país que mais se industrializa e é o país que mais cresce economicamente do mundo. Hoje já é a segunda maior economia e o primeiro maior exportador do mundo, investindo em infraestrutura e exportando para quase todas as regiões do mundo e tendo agora um conflito aí com o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, por conta dessa guerra fiscal, né? Essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Importante você entender também, Japão, um importante parque industrial, tecnologia, o país que mais investe em robôs. Você tem aí Taiwan, você tem Coreia do Sul, os tigres asiáticos, países do sudeste da Ásia que se industrializaram rapidamente dos anos 80, 70, 80 para cá e são economias emergentes, são economias que têm crescido agressivamente nos últimos 20 anos, pelo menos, de 20 a 30 anos, mas em geral, Japão, Taiwan e Coreia do Sul são os únicos países realmente desenvolvidos da Ásia, os demais apresentam problemas. Esse é o mapa físico, então, do continente asiático. Veja lá a fronteira com a Europa, na Rússia, nos Urais, aquela parte mais amarela. Veja no centro, ali, as regiões marrom escuro, a Cordilheira do Himalaia. E perceba, então, esses 45 milhões de quilômetros quadrados que nós estudamos aqui. Pessoal, Europa. Mais um continente aqui para a gente caminhar, indo aí para o final da aula. A Europa tem aquilo que nós chamamos de berço da civilização ocidental. Os gregos, os romanos, as grandes civilizações ocidentais surgiram lá. Chamamos a Europa de velho mundo, velho continente. Nós temos a história da Europa marcada por grande influência no mundo. Do século XVI até o século XX, a Europa dominou o mundo através da colonização, do colonialismo e depois do imperialismo, onde a Europa vai dividir a África e vai dividir a Ásia em colônias e vai tirar os seus recursos naturais. Com as duas guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, a Europa entra num período de crise, destruída pela guerra, tiveram que perder quase tudo que tinham para salvar a Europa dos nazistas, né, de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E após o término da Segunda Guerra Mundial, nós temos então o que nós chamamos aí de reconstrução da Europa. A Europa busca se reconstruir e ela faz isso principalmente através de blocos econômicos, em especial a União Europeia. A questão ela deixou de ser o centro do mundo no final da Segunda Guerra Mundial e os sistemas mundiais vão se tornar bipolares, ou seja, acaba a Segunda Guerra Mundial, eu tenho a Guerra Fria, Estados Unidos e Europa Ocidental capitalistas, União Soviética, leste europeu e alguns países da Ásia, mais Cuba, socialista. Durante esse período, a Europa ficou dividida entre Europa Ocidental e leste europeu, ou Europa Oriental, a famosa cortina de ferro. Lembre que isso só serviu durante a Guerra Fria, porque os países do leste da Europa não se relacionavam com os países do oeste da Europa. Vamos fazer aqui então um breve balanço aí do continente. 10 milhões de quilômetros quadrados, nós temos um limite com a Ásia, então Eurásia ali pelos Montes Urais, formado principalmente por planícies. Aqui chegou um importante detalhe do relevo da Europa. A Europa é predominantemente marcada por um relevo de planície, ou seja, áreas baixas, rios navegáveis. Ao norte da Europa eu tenho escudos muito erodidos, eu tenho regiões elevadas, mas que estão há muito tempo em processo de erosão.
E no sul do continente europeu, eu tenho cordilheiras de montanhas. Eu tenho os Alpes, Apeninos, Pirineus, eu tenho Cárpatos, Cáucaso. Então eu tenho montanhas no sul, porque estão fazendo encontro com a placa africana no mar Mediterrâneo, formando então cordilheiras de montanhas. Qual é o clima da Europa? É um clima predominantemente temperado. Está acima do Trópico de Câncer, então tem um clima que define muito bem as 4 estações, porém você precisa tomar cuidado. É um clima temperado, mas que ele se diversifica. Se ele está no meio do continente, ele é continental. Se ele está próximo dos oceanos, dos mares, ele é um temperado oceânico. Isso muda as características de temperatura, pluviosidade, amplitude térmica e coisas desse tipo. Vamos falar um pouquinho sobre a população, 798 milhões de habitantes. Nós temos uma tendência à redução da população europeia, baixa taxa de natalidade, envelhecimento da população. Cada vez mais eles dependem de mão de obra imigrante. Nós temos algumas regiões que a população já vem diminuindo, outras que está quase ali no ponto já de começar a diminuir. Vamos falar um pouco sobre a economia europeia. Os mais importantes e mais desenvolvidos parques industriais do mundo ficam na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, nos países da Europa Central, Setentrional. É um parque industrial muito desenvolvido, principalmente na indústria automobilística, química, siderúrgica, naval, aeronáutica, então telecomunicações. A indústria europeia é muito forte, porém o leste europeu, por ter sido área socialista durante a Guerra Fria, não acompanha esse mesmo desenvolvimento. Alguns países fazem parte da União Europeia, que é o Bloco Econômico Europeu, e precisam se recuperar economicamente, porque estão entrando em um período de crise. Nós temos, para terminar, a Oceania, que é o menor continente da Terra, com um pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Oceania tem basicamente uma única área continental, que é a Austrália, e todo o restante formado por ilhas e atóis. Várias ilhas formam a Nova Zelândia e os outros grupos de ilhas formam a Polinésia, a Micronésia, e essas regiões são todas regiões formadas por vulcões, são ilhas vulcânicas com florestas tropicais. O clima dessa região é um clima predominantemente tropical e subtropical. Está próximo ali da linha do Equador e próximo dos trópicos, formando então uma região de bastante diversidade, porém eles sofrem com um problema ambiental. Por conta do aquecimento global, há um aumento do nível do mar, fazendo com que muitas dessas ilhas possam desaparecer daqui a alguns anos. Até o final desse século, até 2100, pode ser que algumas ilhas desapareçam, realmente sejam cobertas pela água do Oceano Pacífico por conta do aquecimento global. Economia. A economia da região da Oceania é basicamente... Nós temos 2 grandes potências, Nova Zelândia e Austrália. A Austrália tem o maior parque industrial, são regiões muito fortes na exportação de produtos agrícolas, de produtos industrializados relacionados à mineração. A Austrália é uma importante exportadora para os países da Ásia, Japão e assim por diante. Nós temos muita qualidade na produção desses países, em geral, são países desenvolvidos, com educação desenvolvida, boa distribuição de renda, são mercados consumidores importantes. A população é a menor de todos os continentes, 39 milhões de habitantes na Oceania, e é uma divisão aí de povos europeus com povos que já viviam nessa região. Até hoje nós temos os aborígenes australianos, que são povos que existem desde a pré-história nessa região. Observe essa imagem aqui, eu tenho 2 mapas, um mostrando a Europa e o outro mostrando a Oceania. Nós temos então essa região aí correspondendo aos 2 continentes que nós falamos. Lembrando, a Austrália compõe 90% de toda a Oceania. E é importante você entender então que a Austrália também é o país mais desenvolvido, é uma região pouco habitada, poucos habitantes e bastante desenvolvida junto com a Nova Zelândia. As outras ilhas, os outros países em geral são países com economia mais fragilizada. Observe a imagem que eu trouxe, tem ali um grupo de crianças ali, aborígenes, que ainda herdam a cultura aborígene desde da época remota aí dessa região.
Chegou a hora de discutirmos uma questão de vestibular para encerrar essa aula. Eu coloco uma questão importante falando sobre modelos econômicos. Já vou deixar vocês estudarem. Essa questão caiu na FUVEST nos últimos anos de vestibular. Tem uma charge, leia a charge e depois observe o enunciado e observe a questão. Eu vou ler com vocês a questão. É uma questão de FUVEST. Então, tem uma charge. O menininho está fazendo uma crítica ao Papai Noel, dizendo que o Papai Noel contrata com baixos salários, né? Utiliza matéria-prima, polui a região de produção. E depois disso, tem um enunciado. A charge chama a atenção principalmente para a... E aí tem algumas alternativas que são bem simples de você deduzir que não são elas, né? O que o capitalismo quer no mundo hoje, né? Sabendo que as grandes economias mundiais, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, têm elevados custos de produção, já destruíram muito do seu meio ambiente. O que esses países que são grandes potências econômicas querem e que a charge está retratando isso? A charge põe o Papai Noel como potências capitalistas, fazendo uma crítica ao capitalismo das grandes potências. E qual seria então a alternativa que você tem que colocar aí? Já vamos direto para o gabarito, alternativa B. Então, a alternativa B é aquela que fala da expansão do capitalismo monopolista globalizado, que se caracteriza a partir da Segunda Guerra Mundial, ou do fim da Segunda Guerra Mundial, pela busca de condições mais favoráveis de produção. Pessoal, então, para fechar essa aula, nós vamos fazer mais uma questão caiu na Federal do Rio Grande do Sul. Percebam que eu estou colocando questões de São Paulo, questões do Sul, vou colocar questões do Rio de Janeiro, questões do Nordeste, para vocês terem uma noção de qual é a linguagem dos principais vestibulares do Brasil. Essa questão caiu na Federal do Rio Grande do Sul nos últimos anos também, e é uma questão de verdadeiro ou falso, que no final você precisa assinalar a alternativa que tem a sequência correta de verdadeiros ou falsos. Então, observe a questão, eu vou ler com vocês aqui o enunciado. Assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as seguintes afirmações sobre questões econômicas da atualidade. Muitas dessas questões, pessoal, eu falei durante a aula, mas eu falei algumas coisas, deixei algumas dicas no ar aí. Importante você, então, ler cada alternativa e já ir ticando aí o verdadeiro ou falso para chegar na conclusão. A recente ascensão de países da Ásia e da América Latina tem provocado uma nova organização nas forças políticas e econômicas do sistema financeiro internacional? Com certeza. Essa é verdadeira por quê? Porque tanto na Ásia quanto na América Latina tem países que são emergentes, tem países que estão se desenvolvendo, como os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, a África do Sul. Então você tem os tigres asiáticos na Ásia, países que estão crescendo muito nos últimos 20, 30 anos. Essa é verdadeira. A segunda afirmação, a industrialização acelerada na América do Norte e nos países europeus e nos países asiáticos tem acentuado problemas ambientais em âmbito global? Com certeza sim, né, pessoal? Indústria, queima de combustíveis fósseis, devastação de florestas, contaminação do solo, do rio e assim por diante. Industrialização é sinônimo de poluição. Então, a segunda também é verdadeira. A crise da economia europeia tem provocado a diminuição da população em países como a Espanha e Portugal, pois tanto o cidadão imigrante quanto o nacional estão procurando novas oportunidades de trabalho em outros países? Também é verdadeiro, pessoal. De 2008 para cá, a Europa está em crise. Países menos desenvolvidos como Espanha e Portugal, e quando eu falo menos desenvolvidos, eu falo em termos de indústria, vagas de emprego, a população muitas vezes procura outras regiões para conseguir se manter trabalhando. Também é verdadeira. E nós temos a última afirmativa aí. Os altos custos de produção industrial dos tigres asiáticos, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul e China, ocasionou, por parte dos países do norte, a redução de investimentos naqueles países? Essa alternativa é a única falsa, porque já falei para vocês no início da aula que os asiáticos ganham pouco, são uma mão de obra barata e muito disciplinada. Em geral não tem greve lá, não tem manifestação de trabalhadores lá. Na China muito menos, é uma ditadura, o governo pode inclusive prender e matar os cidadãos. Lembrando, não há custo de mão de obra, coisas desse tipo lá. Pelo contrário,
São as regiões que mais atraem investimento porque o custo de produção é barato, as leis ambientais são fracas, são regiões que você pode poluir, pode desmatar, pode contaminar o rio, que em geral não vai aparecer nenhuma ONG ou nenhum órgão do governo te multando lá, como acontece muitas vezes nos países desenvolvidos e aqui no Brasil também é muito comum. A alternativa então, as 3 primeiras verdadeiras e a última falsa é a B. Vamos ver se é isso mesmo? Então observe aí o gabarito comentado, alternativa B. Essa é a resposta, eu acho que eu já fiz um comentário legal de todas essas alternativas. A nossa aula termina aqui. Eu espero que você tenha entendido. Dúvidas, procure aí as lives, acesse o material de apoio do Galera Nota 1000, nos acompanhe nas redes sociais, indique para os seus amigos, ainda dá tempo de se matricular aí no intensivo do Galera Nota 1000. E vamos que vamos, rumo ao 1000 aí, a nota máxima possível no Enem. Um grande abraço, valeu!